Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo por artigo. E estamos no parágrafo 12 do artigo 100. O artigo 100 trata dos precatórios. Sempre bom lembrar o caput, que vai trazer para nós o conceito de precatório, a ordem cronológica de apresentação e os devedores, que podem ser as fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais. O parágrafo 12 traz para nós uma redação muito simples. E eu já digo para você, se a sua questão cobrar a literalidade do parágrafo 12, marque sem medo de errar, ok? Nós vamos entender ao longo deste vídeo o porquê eu já deixo essa informação. Porque como eu vou trazer jurisprudência, interpretação, conceito, pode ser que, para você que vai fazer uma prova que está cobrando apenas o texto da Constituição, traga para você certa dúvida. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é esclarecer e você entender a matéria. O parágrafo 12 diz o seguinte: a partir da promulgação desta emenda constitucional, qual é a emenda? A emenda 62. A atualização de valores de requisitórios, precatórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Esse texto foi incluído pela emenda 62 de 2009 e, desde a sua inclusão, sempre trouxe muita divergência. Pois bem, o que você vai entender aqui? Primeiro, o texto está dizendo a partir da promulgação desta emenda constitucional. Então, ele vale a partir da emenda 62 de 2009, ok? Essa emenda que nós estamos destacando aqui embaixo. Se você puxar uma Constituição Federal diretamente pelo site, e é assim que a gente busca o texto, você vai ver algo interessante. Após o finalzinho do texto aqui, você vai ver assim, ó, vide ADI 4425. E vamos destacar ela para que fique bem claro para você. Então, a emenda vai dizer que, a partir da promulgação dela, a atualização de valores dos requisitórios, após a sua expedição. Ora, é bem verdade que, após a sentença, o trânsito em julgado, e até que efetivamente haja a expedição do requisitório, do precatório, do RPV, o valor muda, o valor é corrigido. Agora, após a expedição, o texto está dizendo que após a expedição até o efetivo pagamento. Isso quer dizer que um precatório demorando 2 meses ou 2 anos para ser pago, o índice que vai incidir é esse aqui. Independentemente de sua natureza, aí esse texto aqui eu vou só sublinhar por enquanto, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança. A emenda vai alterar o que era a Selic para a poupança. E você sabe que atualmente a poupança não acompanha a inflação. Inclusive, há diversas pessoas que já entenderam isso e já não guardam mais o seu dinheiro na poupança. Aplicam em renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, enfim. Os nossos pais obtiveram na caderneta de poupança remunerações muito boas, às vezes até mais de 50%, mas isso já ficou no passado. Então, o texto vai dizer que, depois da expedição até o efetivo pagamento, o índice a ser corrigido é pela poupança, tá? Para fins de compensação da mora, juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança. Tudo sobre a poupança, ok? Ficando excluída a incidência de juros compensatórios, não cabendo juros compensatórios. É porque, como eu falei em outros vídeos, num plano ideal, o requisitório, o precatório,
ele é pago, dependendo da data de apresentação, né, no ano seguinte, ou mais tardar, num prazo máximo aí de 2 anos. Isto num plano ideal. Mas, na realidade, isso não acontece. Os precatórios ficam aí anos e anos até serem liquidados. Então, a emenda vai tentar colocar aí uma correção mínima. Mas, vem o STF e com relação a esta parte do texto aqui, que eu vou colocar em vermelho agora, certo? Através desta ADI, ele vai trazer uma nova interpretação. Ele vai declarar inconstitucional este texto sem alterar o texto. Isso é verdade. Como é que acontece isso, professor? Da seguinte forma, olha. O professor Celso Ribeiro Bastos vai nos esclarecer. Trata-se de uma técnica de interpretação constitucional que tem sua origem na prática da Corte Constitucional Alemã, utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, na qual se declara a inconstitucionalidade parcial da norma sem reduzir o seu texto, ou seja, sem alterar a expressão literal da lei. Normalmente, ela é empregada quando a norma é redigida em linguagem ampla e abrange várias hipóteses, sendo uma delas inconstitucional. Assim, a lei continua tendo vigência, não se altera a sua expressão literal, mas o Supremo Tribunal Federal deixa consignado o trecho da norma que é inconstitucional. É dizer, uma das variantes da lei é inconstitucional. Portanto, faz-se possível afirmar que essa técnica de interpretação ocorre quando, pela redação do texto na qual se inclui a parte da norma que é atacada como inconstitucional, não é possível suprimir dele qualquer expressão para alcançar a parte inconstitucional. Impõe-se, então, a suspensão da eficácia parcial do texto impugnado sem a redução de sua expressão literal. Professor, não entendi muito bem. Ok, então significa o seguinte: o Supremo Tribunal vai declarar parcialmente inconstitucional esta expressão, independentemente de sua natureza. E você vai entender lendo o julgado. Aonde foi declarado isso? Na ADI 4425. Olha, controle concentrado de constitucionalidade. A atualização monetária dos débitos fazendários, vamos destacar aqui, ó, débitos fazendários, tá? Inscritos em precatórios, segundo o índice oficial da caderneta de poupança, viola o direito fundamental de propriedade, que está lá no artigo 5º, inciso 22. Professor, tem aula desse artigo? Tem sim. Link aí na parte de cima do vídeo, tá? Muito bem. Na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. Isso nós já sabemos, tá? A poupança não consegue acompanhar a inflação. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação a priorística, de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte, remuneração da caderneta de poupança, é inidôneo a prover o fim a que se destina, traduzir a inflação do período. Trocando em termos práticos, aqui está dizendo o seguinte, olha, se a intenção do legislador é corrigir para que o valor monetário não se perca, esse meio não é adequado. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, vulnera o princípio constitucional da isonomia. Veja que a primeira parte viola o direito fundamental da propriedade. A segunda parte, o direito à isonomia. A isonomia é a igualdade. Está lá no 5º caput, tá? Videoaula também disponível para você. Ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado. Isso aqui significa o seguinte: quando a parte privada deve ao Estado, os juros de mora tributária é de 1% ao mês. Tá? Isso está onde? Artigo 161, parágrafo 1º do CTN, de acordo aqui com o julgado. Ok? Então, se para um lado há determinados juros,
para a outra parte deve ser igual. É isso que o texto diz, tá? No primeiro caso, viola o direito fundamental da propriedade, porque o valor vai se perdendo com o tempo. Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão, sem redução de texto, sem redução da expressão, independentemente de sua natureza. Isso aqui quer dizer o seguinte, olha, tem uma situação que não vai estar abarcada aqui. Qual é? Contida no artigo 100, parágrafo 12 da CF, incluído pela emenda 62. Aí o texto vai dizer, ora, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. Juros de mora sobre todo e qualquer débito tributário. Na mesma linha, o STF vai dizer o seguinte, olha, regime de execução da fazenda pública mediante precatório. Emenda Constitucional 62. Existência de razões de segurança jurídica que justificam a manutenção temporária do regime especial nos termos em que decidido pelo plenário do STF. E aí o texto diz, confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ação direta de inconstitucionalidade. Isso quer dizer que, quando o STF declara inconstitucional a norma, ela é inconstitucional desde o seu nascimento. Mas aqui o STF está modulando os seus efeitos e está fixando uma data, um marco inicial para que as coisas aconteçam, para que haja uma segurança jurídica, tá? Fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem, 25 de março de 2015, certo? E mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até essa data. Então, se você tinha um crédito pago antes de 2015, antes de 25 de março de 2015, você não pode reclamar nada, tá? O STF modulou os efeitos dessa maneira. De que maneira, professor? A saber, fica mantida a aplicação de índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos da emenda 62 de 2009, até 25 de março de 2015. Ok? Então, até 25 de março de 2015, tudo fica mantido, aquele texto abrange também os precatórios, que nós vamos especificar mais à frente. Aí o STF vai dizer, olha, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial, IPCA-E. Perfeito? E B, os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Então, tem várias situações aqui, tá? E ficam resguardados os precatórios expedidos no âmbito da Administração Pública Federal, com base nos artigos 27 das leis 12.919/2013 e 13.080/2015, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. Então, como fica após a declaração de inconstitucionalidade? Primeiro, fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança nos termos da emenda constitucional 62 de 2009 até 2015. Vamos colocar em vermelho. 25 de março de 2015. Após essa data, os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E. Pois bem, vamos colocar em azul, e os precatórios tributários, tá? Os precatórios tributários, estes deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige os seus créditos tributários. Perfeito? O texto ainda vai dizer que fica resguardado os precatórios expedidos no âmbito da Administração Pública Federal. Pois bem, então, está aí o parágrafo 12, completamente exposto para você, de acordo com a atual jurisprudência. Em termos práticos, tá? Em termos práticos, se a sua prova for cobrar a literalidade, muito bem, o texto está correto. Marque certa lá a questão e garanta o seu ponto. Se você vai fazer uma prova de nível superior, principalmente você que é bacharel em Direito, observe a jurisprudência, tá? Observe tudo que eu falei no vídeo. E ainda, para fechar,
Uma decisão com repercussão geral reconhecida, com mérito julgado, é devida à correção monetária no período compreendido entre a data da elaboração do cálculo da RPV e sua expedição para pagamento. Perfeito? Finalizado, então, parágrafo 12. Na próxima aula, vamos para o parágrafo 13. Continuaremos a falar sobre precatórios, tema extenso, mas que a gente está tratando com bastante suavidade e você vai terminar esse curso sabendo tudo em termos constitucionais sobre precatórios. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.